E aí, pessoal? Nossa prova é sexta-feira, não é isso? Estão lembrados, né? Isso. Professor, só para saber, boa Pode tarde. falar, Bruno. Boa tarde. Vai ter quanto tempo exatamente para fazer a prova? Você já tem uma previsão? Tá todo mundo curioso, né? Para saber, né? Vai ter tempo suficiente. Eu vou liberar uma. Quem quiser começar, já pode começar aí. Vai ser pelo formulário Google, como as outras atividades, né? Aí, só que com um tempo mais reduzido, né? Vai ser umas 3 horas e meia de prova, mais ou menos. Certo. Vai ter tempo Obrigado. suficiente. Nada, tempo suficiente aí para vocês responderem e anexarem os arquivos. Agora, muito cuidado ao anexar o arquivo, né? Para anexar o arquivo correto, né? Teve algumas pessoas, não foram muitas, né? Mas teve alguns alunos que anexaram o arquivo incorreto, né? Alguns anexaram o arquivo que eu não consegui abrir, né? Por se tratar de prova, né? Só vou aceitar o que tiver lá, né? Infelizmente, se não tiver correto, então crucial ter atenção, né? No arquivo vai anexar como anexa, né? Acredito que todo mundo já está habituado aí a utilizar formulário. Acredito que não vai ter problema nenhum. O formulário, da mesma forma que antes, né? Só vai aceitar PDF, certo? Só arquivo PDF. Os anexos das questões serão individuais no formulário. Vai ser individual, isso. Corrija, facilita para eu corrigir e colocar observações, caso necessário, né? Para cada questão. Tá, então, novamente, né, muita atenção aí, né? Tem vários aplicativos para celular que transformam uma foto em PDF, né? Eu costumo utilizar o CanScanner, mas tem muitos. Vou colocar aí na internet aí, vocês acham facilmente. Semana passada eu fiquei sem tempo de colocar mais um formulário, aí acabei. Semana ficou sem nenhuma atividade aí para vocês, né? Apenas os exercícios. Espero que vocês tenham tentado resolver aí, né? Com respeito à lista passada, né? O último formulário sobre funções quadráticas. Muita gente estava em dúvida, uma questão lá, né? Mesmo depois da aula, alguns alunos me enviaram alguns e-mails perguntando, né? Tem esse também, né, Bruno? Simples Scanner. Se tirar foto, já transforma no PDF. Já manda para o seu Drive, já manda para o Dropbox, já faz praticamente tudo pelo aplicativo mesmo, né? Então, hoje novamente é uma aula de exercício, né, antes da prova, né? Na sexta-feira passada eu botei um vídeo lá, né, com material. Teve um errozinho que eu não percebi na hora de desenvolver um quadrado, né, que ocasionou um erro no final, mas recebi vários e-mails de alunos que identificaram o erro e acabei. Eu não corrigi o vídeo porque não é muito meu forte de editar vídeo, né? Eu tentei editar pelo YouTube mesmo, mas não consegui. Aí só mandei uma mensagem para vocês aí, falando sobre o erro, né? Mas foi coisa que eu não percebi na hora, né? Eu esqueci um N, né? Quando eu desenvolvi um quadrado. Aí, consequentemente, um coeficiente lá estava errado, né? Que ia ser zero e acabava podendo ser zero, né? Mas tudo bem. Não foi um erro tão grave assim, não. Com atenção, dá para identificar e corrigir. Como vocês identificaram aí, né? Muitos de vocês identificaram.
Então, tem alguma coisa específica aí que vocês gostariam de discutir, perguntar, alguma questão? Pode ser da lista passada de funções quadráticas, pode ser, pronto, da lista passada. Deixa eu abrir aqui. Discutir uma que eu recebi vários e-mails falando sobre ela aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem que entrar no Drive para poder pegar o formulário. Quando eu liberar a nota, vocês conseguem enxergar o formulário novamente, né? Sim. Uhum. Muita coisa que eu faço, eu não sei muito bem como é que vocês enxergam, né? Eu sei que enxerga de alguma maneira, né? Mas eu não sei com detalhes. Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui, tá? A questão. Eu acho que foi essa aqui. Tá todo mundo vendo minha tela aqui, né? Sim. Então, foi essa questão aqui que eu recebi vários e-mails de alunos tirando dúvida, questionando. A questão diz o seguinte, né? O gráfico da função quadrática passa pelos 3 pontos, onde m é um número real diferente de 2. Sobre esta curva, podemos afirmar que aí aqui você precisa você vai ter um sistema aqui, né? Porque você tem que f tá gravando, né? Tá. F de 1 tem que ser igual a 1, f de 2 tem que ser igual a m, f de m tem que ser igual a 2. Então, isso implica que você vai ter esse sistema, né? A mais B mais C tem que ser igual a 1, 4A mais 2B mais C tem que ser igual a M, M quadrado vezes A mais MB mais C tem que ser igual a 2. Aqui não tem como correr, para onde correr, né? Tem que resolver o sistema aí de alguma maneira, né? Então, a maneira mais imediata aqui para você resolver esse sistema é por substituição, né? Você faz C igual a 1 menos A menos B. Aí você vai obter que, jogando as duas equações aí, né? Eu já vou fazer direto aqui, né? Vai ficar 4A menos A, 3A, 2B menos B mais B, e esse 1 aqui que vai estar aqui no lado esquerdo cancela com esse, né? Então, esse aqui vai ter que ser igual a 0. Enquanto aqui vai ficar m quadrado A mais C menos A, que fica m quadrado menos 1 vezes A,
mais MB menos B, mais M menos 1 vezes B. 1 passa para cá, negativo, né? Então, esse aqui tem que ser igual a 1. E aqui ele diz a informação, né? Onde M é um número real diferente de 2. Número real diferente de 2. Diferente de 2, né? Porque em 2 aqui você vai ter que esses dois pontos aqui coincidem, né? Aí você vai ter apenas uma reta que passa pelo ponto 1 e o ponto 2, 2. Não tem necessariamente uma função quadrática, né? Então, você tirou o valor de B daqui, né? Espero que esteja certo. Só conferir aqui, né? 4A menos A, 3A. 2B menos B, dá B. 1 menos cancela. M quadrado menos 1. M menos 1. Tá ok. Então, substituindo esse cara aqui e aqui, eu obtenho esse sistema aqui, né? Aí, então, você tira o valor de B, que é menos 3A, e substitui aqui. Substitui aqui, né? Então, vai ficar aqui. Professor, só uma dúvida. Oi? Pode Só uma falar. dúvida. No primeiro sistema, você disse que C é igual a 1 menos A menos B, certo? Isso. Aí o senhor substituiu na segunda equação. Na Aí segunda ficou equação, isso. 4A mais 2B mais 1 menos A menos B. Isso ficou 4A mais Isso. 3A mais Isso. 2B. Deixa eu colocar aqui, então. É porque eu não entendi porque ficou zero. Então, deixa eu Eu colocar estava aqui. verificando aqui, ficou É tipo melhor 3. colocar, então, aqui para vocês acompanharem passo a passo, então. Vai ficar 4A mais 2B. Aí aqui, substituindo esse C por isso aqui, né? Vai ficar Sim. mais 1 menos A menos B igual a 1, né? Aí esse 1 cancela com Igual a esse, né? M. Não, é verdade. Obrigado, hein? É por isso que eu fiquei confuso, porque se botou zero, eu fiquei. Obrigado. Por isso que é bom fazer passo a passo, né? Acabei me cegou aqui essa conta aqui agora. Então, vamos fazer passo a passo para não pular etapas aqui, né? Então, aqui vai ficar m quadrado A mais mb mais 1 menos A menos B igual a 2. Agora sim. Então, esse sistema vai ficar 3A menos B, passando 1 para cá, né? Igual a m menos 1. Aqui mais, né? 2b menos b da b. E na segunda vai ficar m quadrado menos 1, colocando a evidência, colocando b evidência m menos 1, mais m menos 1, b, passando esse 1 para cá igual a 1. Agora sim. Obrigado, hein? Agora, podemos isolar esse b passando para cá, né? Então, da primeira equação, você tira aqui o b igual a m menos 1 menos 3a. Jogando na segunda equação, vai ficar m quadrado menos 1 vezes a mais m menos 1 vezes b, que é isso aqui agora, né? M menos 1 menos 3a. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tem que ser igual a 1. Tá certo aí, né? Então, eu vou poder colocar... Aqui eu posso fatorar, né? Fica em mais 1 vezes m menos 1. M menos 1 coloca evidência. Então, m menos 1 se coloca evidência, vai ficar o quê? Aqui sobra m mais 1 vezes a. Aqui coloquei evidência, vai ficar mais m menos 1
menos 3A igual a 1. Igual a 1. Então, vai ficar M menos 1 vezes, coloca aqui o A evidência, né? Vai ficar M mais 1 menos 3 menos 2A mais M menos 1 igual a 1. Igual a 1. Note que para o sistema possuir solução, né, o M tem que ser diferente de 1, né? Embora ele não disse aqui no enunciado, né? Mas o M tem que ser diferente de 1. Diferente de 1. Possivelmente, isso acontece porque se o M for igual a 1, né? Se o M for igual a 1, esses 3 pontos aqui vão estar alinhados, né? Vão ser colineares. É a única condição para que 3 pontos não determinem uma função quadrática, né? É que os 3 pontos sejam colineares. Então, se o M é igual a 1, você não consegue resolver o sistema, então isso indica que não existe uma função quadrática associada cujo gráfico passa por esses 3 pontos, né? Isso só acontece se os 3 pontos forem colineares. Então, supondo que como ele está dizendo que a função aqui passa por esses 3 pontos, a função quadrática, né? Então o sistema tem uma solução. Então o M vai ser diferente de 1. Então o M aqui você conclui que é diferente de 1, porque ele já está dizendo que o gráfico da função passa por aqueles 3 pontos. A função quadrática passa por aqueles 3 pontos. Então existe uma solução, né? O M tem que ser diferente de 1. Então você vai obter, dividindo aqui por M menos 1, M menos 2 vezes A mais M menos 1 igual a 1 sobre M menos 1. M menos 2A, passando esse cara para cá, né? Vai ficar igual, vou deixar assim ainda, 1 sobre M menos 1 menos M menos 1, né? Que é igual a 1 menos M menos 1 ao quadrado sobre M menos 1. Né? Então, isso aí vai ser igual, desenvolvendo aqui o quadrado, né? Vai ser igual, isso aqui é M quadrado menos 2M mais 1, né? Só que tem M negativo aqui, né? Então, mais 1 aqui fica menos 1, cancela com isso. Vou fazer aqui. Vai ficar 1 menos M quadrado mais 2M menos 1 sobre M menos 1. Isso aqui é igual, aí cancela 1 com 1. Coloco M em evidência, fica M vezes 2 menos M. Sobre M menos 1. Né? Aí aqui está M menos 2, aqui 2 menos M, ele já está dizendo que é diferente de 2. É diferente de 2. Quando ele coloca que é diferente de 2, é porque, nesse caso, mesmo que M seja igual a 2, você tem uma solução. De fato, você não tem uma solução, você tem várias soluções, né? Ao contrário daqui. Ao contrário daqui, né? Aqui, neste caso, M igual a 1 não existe solução. Neste caso aqui, M igual a 2, existe várias soluções. Tá? Porque M igual a 2 é 0 aqui e 0 aqui, né? Mas isso porque você vai ter 2 pontos, né? Você vai ter apenas 2 pontos aqui. E por 2 pontos sempre vai passar uma função quadrática, né? Na verdade, várias funções quadráticas passam por 2 pontos, né? Mas ele já está dizendo que é diferente de 2, né? Então você pode cancelar aqui, vai ficar que A é igual a M menos M sobre M menos 1. Né? Sobre M menos 1. Aí você analisa lá as alternativas agora, né? Ela admite o mínimo para todo M entre meio e 3 meios. Então, o A ali, o A é o quociente do x quadrado, né? Para saber se tem mínimo ou máximo, você tem que saber o sinal de A.
Então, o sinal de M aqui vai ser, vou colocar o sinal de menos M, vai ser positivo à esquerda do zero, negativo à direita do zero. E o M menos 1 vai ser, tem uma raiz igual a 1, então vai ser negativo à esquerda da raiz e positivo à direita, né? Então, o coeficiente de menos M sobre M menos 1, 0, 1, menos, mais, menos, né? Então, entre 0 e 1, o A é positivo, né? Aqui nesse intervalo aqui, né? Entre 0 e 1, o A é positivo. Então, se o A é positivo, né? Então, é porque para o M nesse intervalo, a concavidade é para cima, né? A concavidade é para cima. Então, você vai ter um ponto mínimo se o M está entre 0 e 1, né? É o caso aqui, né? O M está entre 0 e 1, então admite um ponto mínimo. Então a resposta é a segunda aqui, né? E as demais, né? Porque não são verdadeiras. Aqui admite o mínimo para todo M entre meio e 3,5. 3,5 é 1,5, né? Saiu aqui do intervalo onde o A é positivo, vai ser negativo, né? A terceira alternativa aqui, ela admite o máximo para M, tal que M está entre meio e menos meio. Se M está entre 0,5, admite o mínimo, não o máximo, né? Então não pode ser essa aqui. Ela admite o máximo para todo M, tal que M está entre meio e 3,5. Falso, né? Porque está entre meio e 1, admite o mínimo, né? Ela admite o máximo para todo M, tal que M está entre 0 e 1. Falso também, né? Que admite, na verdade, o mínimo. Então só tem uma alternativa correta aqui, né? Que é essa aqui. Eu recebi alguns e-mails sobre essa questão aqui dos alunos tirando dúvidas aí, mas está aqui a solução, né? Para poder responder na medida do possível, né? Teve um certo momento até que eu acabei me confundindo, né, com tantos e-mails que eu recebi, mas é isso aí. Tá claro aí para todo mundo? O ponto é que você resolve o sistema, né? E pegar, e tirar as informações e usar as informações que ele dá, né? Tem alguma outra da lista que vocês gostariam de ver? Discutir aqui? Professor, Falar? qual seria uma que você julga interessante para a gente fazer da lista? A prova, Fazer da lista? revisar. Deixa eu ver. Uma assim, que você olha assim, interessante. De função quadrática? Pode ser. Quase todas, né? Não é nenhuma assim que eu olhei que. Todas são interessantes, né? Vale a pena revisar, responder. Uma interessante para a prova, assim, só que o senhor acha assim. Oh, isso, Vamos provar candidato à entendeu prova. aí. Deixa eu ver, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, até a 40ª. Tem a candidata, então. Oi? Tem Qualquer muita um candidata, então. tem muita candidata, exatamente. É igual as eleições esse ano, né? Um candidato para pouco voto. Aí vira sorteio, né, Bruno? Vocês tentaram responder algumas aí? Ou vocês chegaram a olhar? Vocês não chegaram ainda a pegar para resolver. A prova é sexta, né? Professor, dê uma olhada aí na 4.15 do Cesário, por favor. 4.15, na parte. Em qual capítulo aí? É da função quadrática, sobre o gráfico. 4.15. Uhum. Na barra de gráfico do Cesário. Deixa eu abrir aqui, viu?
A última, né? Sim, a última. Essa aqui, né? Prove que a função f é quadrática se somente se para todo h fixado, a função é afim e não constante. Aqui é um se somente se, né? Vamos provar a ida aqui, né? A ida. Supondo que a função é quadrática, né? Supondo que a função é quadrática aqui, vamos provar que essa função, que essa diferença é uma função afim, não constante. Então, a função você tem que é da forma f de x igual a x2 mais bx mais c. Como é uma função quadrática, então o a tem que ser diferente de zero. Aí, então, é calcular essa diferença aqui, né? F de x mais h menos f de x. Acredito que essa parte não seja difícil, né? Só fazer conta aqui, né? Vai ficar a x quadrado, x mais h ao quadrado, mais b x mais h, mais c, aí menos o f de x, né? Ax menos bx menos c. Aí, então, o c cancela aqui, né? Vai ficar igual... Aí, você desenvolve aqui o quadrado, vai ficar a... Vou logo multiplicar por a. Ax quadrado mais ax quadrado mais 2axh mais a h ao quadrado mais bx mais bh. Esse é o primeiro aí, né? Menos ax menos bx menos bx. Aí cancela alguns termos aí. O ax aqui, o ax2, né? ax2. ax2 com o ax2, o bx com bx. Então, podemos colocar aqui, só sobre esse cara em função de x, né? Então, fica igual a 2ah x mais ah ao quadrado mais bh. Mais bh. É uma função afim não constante. Não constante. Aqui, ó, falta um detalhezinho, né? Não constante. Esse h, ele não pode ser igual a zero, né? Não pode ser igual a zero, senão você tem a função nula, né? Constante, né? Então não seria a função afim, né? Então, nesse caso, como o a é diferente de zero, então você tem que isso aqui é uma função afim, né? Isso aqui é a psi de x. Acredito que a dificuldade tenha sido na volta aí, né? Se essa função aqui é uma função afim não constante, então provar que f é uma função quadrática. Então, a volta. Aí a ida está claro para todo mundo, né? Então, isso aqui é uma função afim, né? É uma função afim com 2ah diferente de zero para todo h diferente de zero. Tá? Todo h diferente de zero. Então, vamos supor agora a volta aqui, né? Então, vamos supor, suponha que, qual é a hipótese lá?
é que a diferença é uma função afim não constante. Então, suponha que psi de x seja igual a f de x mais h menos f de x igual a uma função da forma ax mais b com a diferente de zero. Se é não constante, né, porque o a é diferente de zero. Então, você quer concluir que a função f é uma função quadrática. Então, como é que você pode proceder aí, né? Como é que você pode proceder? Alguma sugestão de alguém aí? Alguém tentou pensar nessa questão aí? Ninguém? 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 Se você toma o x igual a zero, o que é que você obtém? Então, se você toma x igual a zero, então você tem que o psi de zero, por um lado, é igual a b, né? Por um lado é igual a b, e por outro, você tem que psi de zero é igual a f de h menos f de zero, né? Menos f de zero. Então, isso implica que f de h menos f de zero é igual a isso aqui. A b, né? F de zero é igual a b. Então, o que implica que isso aqui sim. Deixa eu ver se isso aqui consegue ter alguma informação extra. Informação extra. Tá. Então, aqui você tira que o f e h é igual a b mais f de zero. B mais f de zero. E h é igual a b mais f de zero. Aqui tem que ter um certo cuidado, né? Porque esse b aqui, ele vai depender do h. Pode parecer que isso aqui é uma constante, pode parecer que isso aqui é uma constante, né? Mas o fato é que esse h, esse a e esse b, eles vão depender do h, né? Eles vão depender do h, ou seja, o a é uma função de h, para cada h você tem um a, e o b também é uma função de h. Como você tem aqui, né? No caso, o a seria isso aqui, ele a lá embaixo, né? E o b seria isso aqui. Depende de h, explicitamente, né? Então, deixa eu ver aqui. Alguém pensou aqui nessa questão? Tentou fazer essa questão? Sobe aí para enunciar, Almir, por favor, para eu ler de novo. Então, vai que a função é quadrática se somente se essa diferença é uma função afim.
Assim, eu também não sei resolver não, tá? A volta. A ida foi bem simples aqui, né? É só calcular diretamente a diferença, você acha que resulta numa função afim. O problema todo aqui é a volta, né? É a volta. É supor que essa diferença aqui é uma função afim e mostrar que a função f é uma função quadrática, né? Aqui, por enquanto, o que é que foi feito aqui? Eu supus. Então, para não confundir, né? Deixa eu chamar isso aqui do trás da empresa aqui. Para não confundir com os coeficientes da função quadrática. Eu vou chamar de alfa e beta. Alfa, alfa e beta. Certo? Aí, esse alfa e beta, eles vão depender do H, né? O alfa e beta vão depender do H. Se você calcula, aí eu joguei x igual a zero, e se no lugar de x, vale para todo x, né? Isso aí, né? Então, em particular, vale, por exemplo, para x menos h. Eu estou tentando aqui fazer alguma coisa para chegar ao resultado, né? Não sei se chega, né, mas é alguma coisa. Tem que começar por algum lugar, né? Então, se você coloca x menos h na expressão lá, né? Como é que fica? Fica psi de x menos h igual a... Aqui vai ficar, no lugar de x, x menos h, fica x, né? Então, f de x menos f de x menos h. E por outro lado vai ser o alfa de x menos h mais beta, né? Só que isso aqui é igual ao alfa x mais beta menos alfa h, né? Menos alfa h. Só que o alfa x mais beta é o psi de x, né? Então isso aqui é igual a psi de x menos alfa beta, né? Menos alfa beta. Essa questão acho que é do livro, né? Então, psi de x menos h igual a psi de x menos alfa h. Isso é uma função afim. Alguém tem uma ideia aí? Deixa eu ver se no livro tem alguma coisa que resolva aqui.
É, talvez, possivelmente vocês precisem usar o teorema de caracterização. Precisa não, uma forma, né, que eu estou enxergando aqui agora. É usar a caracterização das funções quadráticas, né, que diz que, a fim de que a função contínua, uma função contínua seja quadrática, é necessário o suficiente que toda progressão aritmética não constante seja transformada por f numa progressão aritmética de segunda ordem, não degenerada, né? Então, deixa eu apagar aqui. Isso aqui não levou a muito lugar, não. Então, foi o do vídeo de sexta-feira, né? É o teorema de caracterização de funções quadráticas. Deixa eu pegar o teorema aqui. Eu acredito que deva sair por aqui. O teorema diz isso, né? Que, a fim de que a função contínua seja quadrática, é necessário e suficiente que toda progressão aritmética não constante seja transformada por f numa progressão aritmética de segunda ordem não degenerada, né? Lembrando que a definição de progressão aritmética de segunda ordem, né? Então, colocar y1, y2 é uma PA de segunda ordem, se D1, D2, assim por diante, é uma PA, né? É uma PA. Onde você tem que dn é igual a xn mais 1 menos xn. Então, aqui é a sequência formada pela diferença de dois termos consecutivos, né? E uma PA é de segunda ordem se ela não é uma PA. Aliás, uma PA de segunda ordem não degenerada se ela própria não é uma PA, né? Porque essa diferença aqui poderia ser constante, né? Poderia ser constante, né? Se você tem que, aliás, aqui é yn, né? Yn mais 1, yn. Então, uma PA é de segunda ordem se a sequência da diferença de dois termos consecutivos é uma PA. E ela não degenerada se essa PA aqui é não constante, né? Não é constante. É o que o teorema está nos dizendo aqui, né? Leva toda PA não constante em uma PA de segunda ordem que não é uma PA. Basicamente isso. Aí, voltando lá ao problema aqui, né? Ao problema, supor que essa diferença aqui é uma função afim. Né? Então, a volta aqui, né? Eu acho que sai por aí. Então, suponha que psi de x que é igual a f de x mais h, talvez saia, vamos ver, né? Menos f de x é igual a um alfa x mais beta. Alfa x mais beta. E a função afim é não constante. O alfa é diferente de zero. O alfa diferente de zero. Aí, uma forma, né, é tentar mostrar que toda sequência toda PA
não constante elevado no PA de segunda ordem. Isso aqui, né, suponha que dado H diferente de zero, pense, da cada H diferente de zero, você consegue escrever essa diferença dessa forma aqui, né? Então, agora vamos tomar uma PA, não constante, né? Então, seja x1, escreva PA assim, né? Xn, uma PA não constante. Não constante. Constante. Né? Então, o objetivo aqui é mostrar que f de xn é uma PA de segunda ordem não degenerada. Né? Então, vamos mostrar que yn igual a f de xn é uma PA de segunda ordem não degenerada. Ok? Só que não degenerada é que ela própria não é uma PA, né? Só que você tem que, como xn é uma PA, né? Então, o xn você pode escrever como um termo geral, né? O primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Como a PA é não constante, né? E essa razão aqui é diferente de zero. É diferente de zero, né? Diferente de zero. Tá ok? Então, o que, é que a gente vai fazer aí? Deixa eu pensar aqui. A gente vai tomar aqui, ó. Vamos tomar aqui o H como sendo x1. Então, em estrela, faça H igual a x1. Faça H igual a x1. Então, você vai ter que esse alfa aqui e esse H, novamente, como eu falei antes, né, eles vão depender do H e o beta também vai depender do H, né? Para cada H você tem um alfa e um beta distinto. Então, você quer mostrar que esse cara aqui é uma PA, é uma PA não constante, né? Uma PA não constante. Então, você precisa calcular a diferença, né? yn mais 1 menos yn. Aliás, quer mostrar que esse cara é uma PA de segunda ordem, ou seja, que a diferença forma uma PA não constante. Só que isso aqui é igual a f de... Aí eu vou escrever assim agora. Tem que ter cuidado aqui. Tem que ter cuidado. Essa diferença aqui... Vou colocar assim. Assim. Note que isso aqui vai ficar x1 mais n menos 1 vezes r menos f de x1 mais, aliás, no caso aqui, o xn mais 1, né? Vai ficar só o n aqui, né? Aqui é o xn, né? O termo geral xn. Então, o f de xn, né? Deixa eu colocar aqui ainda. Só um minutinho aí, tá? Então, o f de xn mais 1 menos f de xn
Isso aqui vai ser igual a f de x, aliás, f de x1, isso, mais nr, menos f de x1 mais n menos 1 vezes r. Ok? Deixa eu pensar aqui. Então, você tem isso aí. Isso aí. Você também pode escrever isso aqui como sendo igual a xn menos 1 mais r, né? Talvez seja melhor escrever assim, dessa maneira. Aqui você tem que procurar como da melhor forma de escrever, né? Então, xn mais 1 vai ser o xn mais r. Isso. Menos f de xn. Agora sim. Agora sim. Então, em estrela, faça h igual a r. Uma PA obtida do anterior mais uma constante, né? Então, aqui em estrela, você toma H como sendo a razão, né? Como sendo a razão. Né? Então, esse cara aqui, né? Então, isso implica que esse cara aqui é psi de xn, que é igual a f de xn mais r, menos f de xn, né? Você escreve como, você escreve como sendo uma função afim, né? Alfa x mais beta. Então, isso aqui vai ser igual a um alfa xn mais beta. Onde o alfa e o beta, eles vão depender do raio, né? Desculpa, que raio? Da razão. Da razão. Então, você tem que dn, que é igual a diferença aqui, que é igual a essa diferença, é igual a alfa xn mais beta. Mais beta, né? Só que esse alfa aqui é diferente de zero, né? Esse alfa é diferente de zero porque esse R aqui é diferente de zero. E a hipótese é o quê? É que para cada H diferente de zero, você obtém que essa diferença é alfa x mais beta com alfa diferente de zero. Então, se esse R aqui é diferente de zero, esse alfa é diferente de zero. Então, a diferença, você conseguiu escrever como sendo igual a alfa xn mais beta. Mas isso aqui implica que dn é uma PA de razão alfa, né? Razão alfa diferente de zero. Então, a conclusão é que você mostrou que a função leva uma PA não constante numa PA de segunda ordem. Então, isso implica que yn é uma PA de segunda ordem não degenerada. Segunda ordem não degenerada. Ou seja, ela própria não é uma PA. Ela própria não é uma PA porque a diferença resultou numa PA com razão diferente de zero, uma PA não constante. Tá? Aí você usa agora
o teorema de caracterização das funções quadráticas para concluir que a função é uma função quadrática. Então, isso implica que f é uma função quadrática. Quadrática pelo teorema de caracterização, né? Teorema de caracterização. Tá claro aí para todo mundo? Caracterização. Tá claro aí para todo mundo? A volta é que deu um pouco de trabalho aqui, né? Tem que usar o termo caracterização, né? Mostrar que a função leva uma PA não constante em uma PA de segunda ordem não degenerada. Ela própria não é uma PA, né? Então, se supõe aqui que vale a condição lá, né? E que, dado um H diferente de zero, a diferença aqui é uma função afim, não constante, com alfa diferente de zero. Você toma um PA não constante qualquer, você escreve o termo geral xn como xn menos 1 mais r, como uma recorrência, né? Daí, então, o r é diferente de zero, né? Porque a PA aqui é não constante. Você calcula a diferença yn mais 1 menos yn. Você escreve como f de xn mais r menos f de xn. Você toma aqui em estrela o h como sendo a razão dessa PA aqui. Aí, então, essa diferença vai ser igual, essa diferença aqui, né? Essa diferença de n, yn mais 1 menos yn, vai ser igual a um alfa xn mais beta, onde o alfa depende da razão, mas é diferente de zero. Então, a diferença você mostrou que é um alfa xn mais beta. Mas é simples mostrar que isso aqui é uma PA de razão alfa, né? A diferença aí vai ser constante, né? Isso aqui, né? Quer dizer que o dn é uma PA porque dn mais 1 menos dn, se você calcular aí a diferença, né? O beta não tem importância alguma. O beta não tem importância alguma, né? Então vai ficar alfa xn mais 1 menos xn, que é o r, né? Que é o r, que é diferente de zero. Tá? Porque o xn mais 1 menos xn mais 1 menos xn é o r, né? Então, dn é de razão alfa r, desculpa aqui, tá? Razão alfa r. A diferença aqui da alfa vezes r é o alfa vezes a razão de xn. Tá? Só que o r é diferente de zero, o alfa é diferente de zero. Portanto, dn é uma PA, mas dn vem da diferença das imagens de uma PA, né? Então, consequentemente, a imagem de uma PA qualquer não constante é uma PA de segunda ordem não degenerada. Porque a diferença aqui deu diferente de zero, né? Deu uma PA não constante. Deu uma PA de razão diferente de zero. Aí você usa o teorema de caracterização de funções quadráticas para concluir que a função é uma função quadrática. Perguntas, dúvidas aí? Está claro para todo mundo? A aplicação do teorema? Então, talvez tenha uma... Tá meio perdido, Félix? Em quê? Eu não vi quando você escreveu isso aí. Estou vendo agora. Não, foi na parte que você disse que se alguém tem alguma opinião. Ah, certo. Uhum. Complicado, mas dá para entender, né? É a aplicação do teorema, uma aplicação direta, né? Faça 4.4, certo. Antes de passar para 4.4, alguém tem uma pergunta aqui nessa ainda? Está claro para todo mundo? Se não tiver, pode perguntar, viu? O mais boba que você acha que seja a pergunta. Tá, se ninguém quer perguntar nada, deixa eu ver aqui a questão 4.4. Desse mesmo capítulo, Bruno?
escala 4. Certo. É uma questão grande aqui, né? Quer dizer, o enunciado, né? Vou pegar aqui. Essa é uma parte do enunciado. Essa outra parte do enunciado. Então, considere a função quadrática, defina as operações, translações para transformar esta parábola na parábola h de x igual a x2. Dizemos, então, que estas parábolas são congruentes. O item A. Considere a função quadrática f de x. Defina as operações, translações para... certo, entendi. Então, para transformar esta parábola na parábola, dizemos, então, que estas parábolas são congruentes. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, basicamente. Você tem essa parábola aqui, f de x igual a x2 mais bx mais c. Ele quer que você defina uma translação T de R2 em R2, dada como T de XY vou definir por enquanto na reta. Tá? Definir por enquanto na reta. Pega x e leva em x mais r, por exemplo, de tal forma que f composto com x, com t, seja igual, aplicado a x, seja igual a x2 mais um beta. Se esse beta é igual a c ou não, a gente vai ver depois. E depois você faz uma relação. Isso aqui corresponde a você fazer uma relação no eixo R, né? Você está aqui com os eixos coordenados, ó. Está aqui com os eixos coordenados. Então, essa translação aqui, né, em x, né, vai fazer o quê? Ele vai simplesmente transladar o gráfico da função, né? Isso corresponde a você fazer uma translação horizontal ao longo do eixo x, né, que é o eixo x, vai fazer uma translação horizontal aqui do eixo y, na verdade, né? Aqui é o x, aqui é o x, aqui é o y, aqui seria o novo y'. Novo y'. Que vai corresponder a qual ponto, né? Esse ponto aqui, por essa translação aqui. Né? É só você olhar a qual ponto vai corresponder, na verdade, seria menos R. É menos R aqui, né? O R positivo. O R negativo. O R negativo, né? Esse ponto aqui corresponde a menos R. Porque esse ponto aqui, ó, ele é coordenada aqui nesse eixo XY. Então, quando esse cara é zero, né, você está aqui, mas quando esse cara é zero, você está em x igual a menos R, né? Em x igual a menos R. Né? Então, esse cara é R mesmo, né? É R mesmo. Porque isso. Pega o zero e leva em R. Então vai pegar menos. Não, é menos R mesmo. Menos R, porque esse x aqui é no novo sistema de coordenadas.
no novo sistema de coordenadas. Então, ele vai pegar menos R aqui, ó, e ele vai levar no zero. Então, que vai levar no sistema de coordenadas antigo. Então, ele vai pegar o menos R, subtrair R e levar no zero, né? Então, esse ponto aqui, por essa aplicação, por essa translação horizontal, vai se levar nesse ponto, né? Então, você aplicar essa função aqui, ó, T de x mais R, corresponde a você fazer uma translação horizontal, para a esquerda ou para a direita, a depender se o R é positivo ou negativo. Então, aí vamos fazer a conta aí, para descobrir quem tem que ser esse R e quem vai ser esse beta aqui. Então, você tem que o F composto com T de x é igual, né, no lugar de x aqui, você coloca x mais R. Vai ficar a x mais R ao quadrado, mais b de x mais R, mais C. Desenvolvendo aí, né? Aliás, o quadrado tá Professor, o fora quadrado do dentro do parênteses. Ou isso, é fora. fora, isso. Obrigado. Isso. Então vai ficar a x quadrado, já multiplicando por a, né? Desenvolvendo a potência multiplicando por a x quadrado mais 2a rx mais a r quadrado mais bx mais br mais c. Colocando aqui, nota que só tem um termo x quadrado, né? Só tem esse termo aqui. É por isso que aqui eu já coloquei direto o a igual a esse mesmo a, né? Porque não, por essa relação, o coeficiente x2 não se altera, continua sendo o a. No entanto, o coeficiente de x altera-se, né? Fica 2AR, que é isso aqui, e esse aqui, né? Mais o BX mais AR quadrado, esse aqui, esse, mais BR mais C. Então, você quer que não apareça termo x, né? É só você igualar o coeficiente aqui igual a zero para descobrir quem tem que ser o R. Então, você iguala 2AR mais B igual a zero. A variável aqui é o R, né? Então, o R tem que ser igual a menos B. Como é uma função quadrada com A é diferente de zero, você pode dividir por 2A, né? Aqui. Por 2A. E o beta, por sua vez, vai ser esse cara aqui, né? O beta vai ser isso aqui, né? Com esse valor de R, né? Então, o beta vai ficar como? Vai ficar A, B quadrado sobre 4A quadrado, mais menos B quadrado sobre 2A, mais C, né? Então, isso aqui é igual a quê? Multiplica aqui por 2A aqui, 2A. Ah, não, simplifica aqui, né? Então, basta multiplicar por 2. Por 2 aqui, né? Então, vai ficar menos isso, menos B quadrado, né? Porque multiplica aqui por 2 fica menos denominador, B quadrado menos 2B quadrado fica menos B quadrado. E aqui multiplica por 4A, mais 4AC, sobre 2A. Ou seja, isso aqui é igual a menos delta, discriminante, sobre 2A. Então, a translação que você deve fazer, isso aqui é o quê? Alguém lembra o que é isso? O que representa esse cara aqui, em termos da função quadrática? Bruno falou aí no chat, porque você não tá vendo. Não vejo, não. As coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, isso. São as coordenadas do vértice. Professor, não é menos delta sobre 4A, não? Isso, obrigado. Isso, dá exatamente as coordenadas do vértice. Aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice, né?
Então, se t de x é igual a x menos b sobre 2a, então você tem que f composto com t de x, deixa eu fechar aqui, porque se falar isso, f composto com t de x é igual a, vai ficar igual a isso aqui, né? A x2 menos delta sobre 4a. Então, o que você faz aqui, né? Basicamente, a translação que você faz é uma translação horizontal para que o eixo y coincida com o eixo da parábola, né? Você fazer essa translação faz com que o eixo y, o novo sistema de coordenadas, coincida com o eixo da parábola, né? Só que, eventualmente, esse discriminante aqui, não, em geral, né? Em geral, ele é diferente de zero, né? O y no vértice, ele não iria coincidir com a origem desse novo sistema de coordenadas, né? Aí você faz agora uma translação vertical. Você faz a translação vertical para trasladar essa nova origem para o vértice da parábola, né? Para o vértice da parábola. Fica então com o novo sistema de coordenadas aí. X'. Então, nesse sistema de coordenadas, essa parábola aqui tem um certo gráfico aí. Já tem um certo gráfico aqui, né? Tem um gráfico aí, mais ou menos isso. Então, no sistema de coordenadas x e y, ela tem essa equação, representa o gráfico dessa função. Então, quando ele fala aqui no item A, define as operações, translações para transformar esta parábola nessa parábola. Então, o que ele está dizendo é para você definir um novo sistema de coordenadas para que a origem coincida com o vértice da parábola, o eixo da parábola coincida com o eixo da parábola, com o eixo y, né? Então, uma translação horizontal não é suficiente, porque o vértice ainda pode não estar sobre o eixo x, né? Aí você tem que fazer agora uma translação vertical, né? Agora você tem que fazer uma translação vertical. E essa translação vertical, né, eu vou chamar aqui de TH, translação horizontal. Então, TH. E agora você aplica uma translação vertical, né? Translação vertical. Como é que você faz isso, né? Aí você vai definir, vou colocar assim, translação vertical da reta na reta, que vai pegar x, e vou colocar até o y aqui. Vai pegar o y e vai levar em delta sobre 4a. E quando você compor essa translação vertical com f composto com th de x, então vai ficar a translação vertical aplicado a isso aqui, né? Aliás, está errado aqui. Y mais delta sobre 4a. Esse cara aqui, já sabemos que é isso aqui, né? Então fica ax2 menos delta sobre 4a. A translação vertical é definida dessa maneira. Vai cancelar esse cara, né? Fica exatamente o ax2. Isso aqui tudo é o h de x que diz lá na questão, né? O h de x, então, é essa translação vertical, composto com a função, composto com o h de x, TDH. Então, você faz uma translação horizontal, uma translação vertical, para que o vértice coincida com a origem do novo sistema de coordenadas. Tá claro? Tá aqui, né? Aqui. Temos que aquela composta é igual a essa aqui.
É exatamente as translações dadas pelas coordenadas do vértice da parábola, né? O item B, ele pede para considerar a transformação que consiste em uma reflexão em torno do eixo horizontal, ou seja, a transformação xy eleva em x menos y. Essa translação, essa reflexão que ele está dizendo, né? Você tem aqui o sistema de coordenadas, se você toma um ponto aqui, xy, o que essa reflexão faz é levar para esse ponto aqui, x menos y, né? A reflexão. Esta transformação leva o gráfico de g de x igual a menos a de x2 no gráfico de h de x igual a x2. Defina as operações de translações e ou reflexões que transformam a parábola na parábola, né? Então, primeiro, né, você tem que verificar que essa transformação aqui leva o gráfico dessa função no gráfico dessa função. Então, ele definiu aqui a reflexão, aqui é o item B, né? Do R2 no R2, pega XY e leva em X menos Y. Chama essa aplicação aqui de R, reflexão. Aí, então, ele pede para mostrar que leva o gráfico da função g de x em menos a de x2 no gráfico da função h, né, que ele chama lá, h de x igual a de x2. A de x2. Bom, mas aí é simples, né, porque o gráfico de G são os pontos da forma x g de x, né? X g de x. E o gráfico isso aqui com x pertencente a R, né? E o gráfico de H é igual aos pontos da forma x h de x, com x pertencente a R. Com x pertencente a R. Aí, quando você pega um ponto do gráfico de G, você tem que mostrar que isso aqui. Então, você pega a imagem pela reflexão, né? Então, R de x, y, de x, g de x, né? Você está pegando um ponto do gráfico de G, isso aqui vai ser igual a... Pela definição da reflexão, né, vai ser x menos g de x. Só que menos g de x, né, coincide com h de x, né? E pertence ao gráfico de h, né? Pertence ao gráfico de h. Então, isso aqui implica que a imagem do gráfico de G está contida no gráfico de H. Tá? São dois conjuntos aqui, né? Algo assim e algo assim, né? No plano. Está mostrando que você pegando um ponto aqui desse conjunto, você está levando um ponto desse conjunto. Então, a imagem desse conjunto pela reflexão dá um ponto no gráfico de H, né? Essa continha aqui, né? Essa conta aqui. Porque menos g de x é igual a h de x, né? Então, a imagem do gráfico está contida no gráfico de H. E da mesma forma, se você pega um ponto aqui, nesse conjunto, você acha um ponto nesse conjunto que leva nele pela reflexão, né? Então, vale a igualdade, né? Então, se x... se você tem um ponto aqui pertencente ao gráfico de H, então, R de x, g de x, vai ser igual a x, h de x
da mesma forma, né? Ou seja, isso implica que um ponto qualquer do gráfico de H está contido aqui, né? Isso implica que o gráfico de H está contido na imagem do gráfico de G. Então, inclusão de conjuntos aí, né? Um contido no outro, né? Então, explica a igualdade. Então, o gráfico de H é igual à imagem do gráfico de G. Tá? Então, é exatamente a reflexão, né? A reflexão. Né? E de fato, né? Porque aliás, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Na verdade, esse ponto lá está lá embaixo, né? Esse ponto está lá embaixo. X menos Y, né? X menos Y. Vai estar lá embaixo, é você mudando a coordenada Y, né? O que eu tinha colocado antes era mudando o sinal da coordenada X. Então, isso aqui é basicamente porque um gráfico é este. Esse é o gráfico, seria se o Y é positivo, né? Isso aqui seria os pontos X, H de X. E outro gráfico seria esse aqui, né? Aqui seria os pontos X e G de X. Então, pela reflexão, esse gráfico é levado nesse gráfico aqui e vice-versa. O que mais aqui? Tem na questão. Defina as operações, translações e ou reflexões que transforma a parábola na parábola. Na parábola. Então, aí, f de x, você tem f de x igual a menos a de x2 mais b de x mais c. Então, você já sabe as translações que você deve tomar para levar essa parábola aqui nessa parábola aqui, né? Em menos a x2. E são as translações dadas pelas coordenadas do vértice, né? E foi exatamente TV composto com F composto com TH, né? Translação vertical, translação horizontal aplicada a X. Isso aqui leva em menos A de X2. E leva menos A de X2. Aí você define uma outra aplicação aqui, vou chamar de S, porque eu já coloquei a R lá em cima, de R da reta na reta, que leva a Y em menos Y. Então, o S composto com T, V composto com F composto com T de H de X vai ser igual a A de X2. A de X2. Então, resumo da história aí toda, né? É que para você determinar o gráfico, para você determinar o gráfico dessa função aqui, ó, basta você saber o gráfico dessa parte aqui. E porque o gráfico dessa função vai ser apenas uma translação e possivelmente uma reflexão. Né? Uma translação e possivelmente uma reflexão a partir desse gráfico aqui, né? A partir desse gráfico, que é o gráfico de A, X2. Se você sabe traçar o gráfico dessa primeira parte aqui, você sabe traçar o gráfico de tudo aqui, né? Você traça ele, depois você translada duas vezes, uma horizontal e outra vertical, e depois você aplica uma reflexão. Né? Depois você aplica uma reflexão. Aqui, né? Translada ele. Seria o contrário aqui, né? Se você chamar isso aqui de um G de X, então o F, né? O F vai ser igual às funções inversas aí, né? O F vai ser igual a quê? Vai ser igual a TV menos 1, composto com S, composto com G, composto com TH menos 1. Eu coloquei S aqui, né, porque a inversa é ela própria, né? A inversa de S é ela própria, certo?
Tá claro aí? Todo mundo? Claro, claro. Tem uma coisinha, uma observação aqui. Deixa eu ver as observações aqui. Dos itens A e B assim, ó, podemos resumir se A' é igual a mais ou menos A, então os gráficos das funções quadráticas f de x e psi de x, tá, são congruentes. Considere as funções f de x e aqui, determine os conjuntos de operações que levam uma delas sobre a outra. Esboça o gráfico destas duas parábolas. O que ele está dizendo nessa observação é o seguinte: se você tem duas funções quadráticas, de tal maneira que o coeficiente x2 são iguais em módulo, então seus gráficos são congruentes no sentido que você pode transladar um para sobrepor exatamente sobre o outro. É isso que a gente fez aí, né? Porque você consegue transladar e refletir essa função e essa função para uma função desse tipo aqui. Para uma função desse tipo. Isso significa dizer que os gráficos delas, quando você faz essas translações e essas reflexões, elas, no final dessas operações, vão coincidir, né? Então, se você sabe traçar o gráfico de uma, você vai saber traçar o gráfico da outra. Vai ser apenas uma reflexão, se os sinais aqui forem trocados, junto com translações, né? Horizontais e verticais, a depender se existe o termo x e se existe o termo c, né? Aqui, né? Tá claro para todo mundo? E aqui é só jogar nas translações gerais os valores que nós encontramos aqui, né? A translação horizontal aqui é dado por isso aqui, né? Menos b sobre 2a, e a vertical, delta sobre 4a, né? Então, você pega os valores aqui e considera lá, né? Tá claro? Ótimo. Alguma mais aí que vocês tiveram dúvidas, não conseguiram? Gostaria de discutir aqui? Ninguém? Então, vocês estão bem aí? Ninguém tem dúvida? Professor, só coloque 2 questões dessa no máximo na prova. Vocês vão se surpreender com a prova, é tão fácil que vai estar. 3.2. Espero que esteja como formulário, viu? Espera o quê? Que esteja como formulário. Ah, tenha medo. Não tenha medo não, Eduardo. Deixa eu ver, 3.2, né? Deixa eu abrir aqui. Dados aleatoriamente os números reais, y, y2, y3, prove que existe um e somente um termo ordenado de números ABC, tais que resolve essa equação aí. Não é resolver direto não aí? O sistema, porque prova que existe um e somente um termo ordenado. Dados aleatoriamente os números. Eu acho que tem que dar x1, x2, x3 aqui. Tem que ser dado também, né? Senão você vai ter mais variáveis do que equações, né? Eu acho que além de dar y1, y2, y3, prova que existe um e somente um termo ordenado de números ABC, tais que satisfaz isso aí. Achando meio estranha essa questão aí. Professor, eu fiquei na dúvida porque eu pensei que tinha que provar a unicidade. Eu não sei como é que é isso.
Um e somente. Só tem pois é. Eu tô achando estranho porque ele tem que dar o X1, X2, X3, né? Ele não falou no enunciado, não, né? Mas eu acho que tem que dar X1, X2, X3. Senão não faz sentido o sistema, não. Eu lembro que tinha algo parecido com isso aqui no conteúdo, né? Lá na página 117 do livro aí, se vocês, quem tiver o livro aí, né? Ele coloca exatamente esse sistema aí, mas, no entanto, Qual página você falou? 117, ele tentou transformar o conteúdo aqui numa questão, só que o conteúdo está no contexto aqui, né? Ele pegou um parágrafozinho aqui e transformou no problema, né? Só que o parágrafo aqui tem outras coisas atrás aqui, né? Isso aqui ele quer dizer que ele quer definir uma função quadrática, né? Uma função quadrática, inicialmente, ele toma uma função quadrática f de x igual à forma ax2 mais bx mais c. E então, inicialmente, ele pergunta, a questão dele é se existe uma função quadrática, tá ok. F de x1 é igual a zero, f de x2... O que é? Deixa eu pensar aqui. Certo. Certo. Não, na verdade, duas funções quadráticas. Duas funções quadráticas, desculpa. Ele dá duas funções quadráticas. A questão que ele tentou fazer isso aí foi o seguinte. Ele dá duas funções quadráticas, f de x e g de x igual a linha x2 mais bx mais c. Aí, então, o livro diz o seguinte: se essas funções quadráticas elas coincidem em três pontos distintos, então elas são iguais. Então, elas são iguais. Deixa eu sei se eu estou dizendo aqui. É tipo uma ideia de colinearidade, como se fosse. Mais ou menos o seguinte: uma reta é determinada por dois pontos, unicamente, né? O que ele faz aqui é mostrar que uma parábola é unicamente determinada por três pontos. Claro que três pontos não colineares, né? Porque se você tem a igualdade aqui em três pontos distintos, então as parábolas serão iguais, né? Entendi. x1, x2, x3 igual a g de x3. Então, as funções f é igual a g, né? Ou seja, os coeficientes correspondentes são iguais, né? Se x1, x2 e x3 são distintos, né? São 2 a 2 distintos. 2 a 2 distintos. Tá? Primeiro ele mostra isso aí, né?
Então, aí então vem a pergunta, né? Se você tem isso aí, né? Então, como achar a parábola, né? Como achar a parábola? Então, você tem que saber 3 pontos, tem que conhecer pelo menos 3 pontos da parábola, para determinar unicamente essa parábola, né? Então, uma parábola é unicamente determinada pelo valor em 3 pontos distintos. Então, dado 3 pontos distintos, você encontra uma única parábola. Então, se você tem que uma parábola passa por esses 3 pontos aqui, o que você tem que fazer para determinar essa parábola é resolver esse sistema aqui. Tá? Ele, o autor aí, né, ele tentou transformar o conteúdo aqui em um problema, mas acabou esquecendo que o texto aqui do conteúdo, ele está no contexto, né? Está no contexto, ele não colocou o contexto aqui. Né? Ele faltou dizer que dado x1, y1, x2, dado x1, x2, x3, y1, y2, y3, existe únicos coeficientes A e B que resolve esse sistema aqui, né? Se x1, x2, x3 forem distintos, né? Você tem que x1 tem que ser diferente de x2, x1 tem que ser diferente de x3 e x2 tem que ser distinto de x3. Tá? Aí você resolve o sistema, né? Desculpa. Você resolve o sistema de equações aqui, né? Da forma que vocês acharem que deve resolver aí. Uma forma mais direta na força bruta aí é por substituição, né? Isola o C, joga nas duas, sai isolando as variáveis, né? E aí, no livro, ele traz a solução aí, pelo menos o valor de A, né? Beleza. O A aqui, de nada, o A vai ser 1 sobre x3 menos x2 vezes y3 menos y1 sobre x3 menos x1 menos y2 menos y1 x2 menos x1. Esse aqui é o valor de A, né? No livro ele não coloca B e C não, mas aí tem que resolver esse sistema para determinar, né? Ah, agora que eu tô me lembrando, essa questão eu acho que o senhor comentou no vídeo. Eu comentei, né? No vídeo. Foi isso exatamente. Exatamente. Alguém falou aqui? É verdade, é o costume de falar por aqui, Ellen. Ah, certo. Aula 3, isso. Às vezes eu escuto o barulhinho, né? Do chat, hein? Avisando, né? Mas às vezes eu esqueço aberto aqui, o chat, ele não me. Como ele reconhece como se eu estivesse olhando, né? Aí não tem barulhinho. Tipo um apito, né? Bem suave. Bom, algo mais aí? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Bom, então, dizer para vocês estudarem, resolver as questões. Na sexta-feira, meio-dia mais ou menos, vai estar liberada a prova, certo? Aí vocês podem resolver à vontade aí. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, certo? Por e-mail, e que eu recebo a notificação de imediata com alguma dúvida, alguma coisa, certo? De repente, eu posso se precisar, eu posso entrar aqui rapidamente no Google Meet para tirar dúvidas. Mas eu acho que não vai ter dúvidas, não. Assim espero, né? Assim espero. Vai ser difícil na prova. Ok? Alguma pergunta? Bom, então, bons estudos aí. Lembrando que sexta-feira é a prova, aula sábado é um dia letivo. A prova vai ser até um pouco mais de 3 horas, certo? Começa meio-dia e vai até um pouco mais de 3 horas. Então, começa antes e termina depois da aula, do horário da aula, certo? Até umas 3h30, mais ou menos.
Para dar tempo de vocês resolverem à vontade, ter tempo de escanear, anexar, sem pressa. Lembrando que sábado é dia letivo, né? Corresponde à segunda-feira, eu acho, ou é a quarta, nem sei mais. Certo? É a sexta, não. Oi? A sexta, não? É sexta, né? Nossa aula é quarta e sexta, é verdade. Nossa aula, confundi aqui. Nossa aula é quarta e sexta. Já teve um que foi quarta, né? Agora é sexta, né? Aí a gente começa a parte de funções polinomiais, né? Ok? E na quarta, aula de exercícios, de novo, né? Certo. Professor, uma dúvida. Você disse Pode falar, Vinícius. na aula de sexta começa 3 horas. É de 3 a 5. Não entendi. A aula de sexta, o horário é de 3 a 5. Não, de umas 3, não? Não, é de 3 a 5 mesmo, professor. Ah, 3 a 5, é? Ah, então começa antes. Eu estava confundindo. Então a aula começa, aliás, a prova então começa 1 hora antes. 2 horas, né? E vai até um pouco depois das 5. Até isso eu me passei, porque a gente nunca está tendo aula na sexta, né? Só dia de quarta. Certo? Mas obrigado aí por ter avisado, hein, Vinícius? Ok, professor. Então, vai começar, de qualquer forma, começa 1 hora antes, né? E termina um pouco depois. 30, 40 minutos depois. Certo? Bom, boa prova aí para vocês. Qualquer coisa, só manda mensagem para tirar dúvida. Pode ficar à vontade, certo? Sábado tem material novo para estudarem. E na quarta a gente volta com a nossa aula síncrona. Boa tarde aí para todo mundo. Obrigado aí pela atenção.